Boa tarde. É o momento de compartilharmos reflexões e estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos na segunda parte do livro Momentos de Saúde e Consciência. E hoje abordaremos consciência e responsabilidade, que é o capítulo 16 da segunda parte. Vamos então para o nosso comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, as cartas de Paulo, passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, reflitamos um pouco sobre essa passagem que Emmanuel nos traz. Então, é muito habitual na linguagem das mensagens de Emmanuel ele colocar os verbos no sentido imperativo. Ser o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. É ao mesmo tempo o convite e a motivação para que nós estejamos atentos a todas as situações onde pessoas passam por dificuldades, quer por ignorância, por aflições, por padecimentos, estarmos atentos à vivência do bem, da fraternidade, da caridade nesses momentos. Logo em seguida, ele deixa bem claro porque é importante seguirmos essa diretriz. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. E, de fato, como diz naquela frase até popular, atribuída também a Emmanuel, bem que sementares em algum lugar, será o teu advogado em toda parte. É muito importante que tenhamos absoluta convicção disso. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E o ideal, é claro, é estarmos sempre atentos a fazer uma sementeira feliz, uma sementeira de atenção e de cuidado ao nosso semelhante, para que mais adiante, por decorrência natural das leis divinas, não é por ficarmos expectantes ou ansiosos por algum retorno do bem que a gente tenha feito, mas é por consciência desse entendimento que Emmanuel aqui nos traz. Porque mais adiante, invariavelmente, estaremos colhendo o que tenhamos semeado. Então, essa reflexão inicial para fazermos algumas abordagens sobre consciência e responsabilidade à luz da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles. E na abertura do capítulo ela nos diz: a responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. Esta se alicerça no discernimento dos objetivos da existência terrestre.
propelindo o ser às ações enobrecedoras em clima de dignificação. Realmente, para que a responsabilidade se evidencie no nosso comportamento, nas nossas atitudes, é pré-requisito a qualificação do nosso nível de consciência, de sermos, de fato, pessoas que já se percebem diante das leis da vida e diante da própria caminhada evolutiva que tem realizado, um senso de diretriz, de responsabilidade, que é profundamente associado um com o outro. Quanto mais consciente, mais responsável. O inverso também é verdadeiro. A responsabilidade faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais, em detrimento dos que aparentam benefícios e não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Então, reflitamos mais um pouco aqui. A responsabilidade provoca, faculta o direcionamento, a diretriz dos deveres, elegendo, dando prioridade àqueles que são essenciais, em detrimento, em substituição daqueles deveres que não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Como assim? É porque, inúmeras vezes, para aqueles que não estão ainda trabalhando consciência e responsabilidade, acabam se deixando levar por artifícios do ego e de desequilíbrios morais que ainda compactua, colocando-se como no direito de dar prioridade a eles, mesmo que em detrimento de deveres que deveria atender com prioridade. Isso acontece com muitas pessoas. Na verdade, como a gente vai percebendo ao longo desse estudo, só aqueles que estão comprometidos em aprimorar o seu nível de consciência é que a responsabilidade diante de direitos e de deveres do homem vai se efetivando de uma forma equilibrada e harmonizada com as leis de Deus. A pessoa lúcida, por consequência, age com prudência, confiando nos resultados que advirão, sem preocupar-se com imediatismo, sabendo que a semente de luz sempre se converte em claridade. Aqui é importante analisarmos alguns aspectos presentes nesse parágrafo que foi destacado aqui. Primeiro, quando diz a pessoa lúcida, a pessoa que está atenta aos deveres, aos direitos, que está despertando de forma mais efetiva a sua consciência, age com prudência. Não age por inflexão, por impulso, confiando nos resultados que advirão, sem preocupar-se com imediatismo, sabendo que a semente de luz sempre se converte em claridade. Analisemos aqui essa última frase. Meus amigos, como é importante termos certeza absoluta de que o nosso esforço de espiritualização, de aquisição de consciência,
que é o trabalho da luz dentro de nós, há de converter-se em claridade. É consequência natural. Mas para que isso se dê, precisamos superar imediatismos e urgências no bem que estejamos semeando, nas atitudes e no esforço de superação de vícios, de desequilíbrios morais. Nos entreguemos nesse caminho de libertação interior, mas sem urgência de resultados, porque os resultados advirão no tempo certo, no momento adequado. A consciência de responsabilidade te conduzirá a nunca maldizeres o charco, e sim a drená-lo, a não cultivares problemas, antes a solucioná-los. Aqui, que maravilha, né? Aqui a gente vai percebendo as aplicações importantes que esse conhecimento proposto por Joana de Ângelo nos traz. Então, quando ela diz que a consciência de responsabilidade te conduzirá a nunca maldizeres com charco, e sim a drená-lo, ela se refere ao fato de que, estando bem consciente e bem responsável, nós deixamos de ser pessoas que têm hábito de reclamar, né, de expressar que as coisas não estão boas. Em vez do hábito de reclamar contra o charco, entendamos aqui o charco como os problemas, as dificuldades, o trabalho que tem que ser feito. Em vez de reclamar de situações até mesmo adversas, a consciência de responsabilidade nos convidará a procurar meios de resolver, de solucionar aquele problema, e não de ficar gritando contra, esperneando, achando ruim, reclamando. Então, e em seguida, Joana ainda acrescenta, a não cultivares problemas, antes a solucioná-los. Então, estabelecer o hábito de estarmos bem atentos a sermos pessoas que visam sempre resolver problemas e não a criá-los. De diante de situações adversas, né, de provas, de dificuldades, está procurando logo, visando logo como resolver, como solucionar. Inclusive, no trabalho, em relação ao nosso próximo. Alguém que nos traz um problema, uma dificuldade, em vez de nós tecermos comentários do tipo, isso é um problema muito grande, não. A nossa atenção primeira é de procurar ver meios, soluções que aquela pessoa não percebeu e que nós deveremos nos propor a resolver. A não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém, a, a te tornares ponte que facilita o trânsito, a não aguardares o êxito antes do trabalho, pois que o primeiro somente precede o último na ordem alfabética dos dicionários. Aqui, importante esse tópico, Joana usa até um pouco de ironia no final da comparação, mas vamos analisar aqui item a item. Então, a consciência de responsabilidade nos brindará
atitudes e comportamento onde nós não estaremos buscando criar problemas ou barreiras. Pelo contrário, a nos tornarmos sempre ponte que facilite o trânsito, que facilite a superação de dificuldades, para que essa atitude agora renovada faça esse trabalho de espiritualização que temos estabelecido em nós, vise sempre, né, o lado positivo, o lado do aprendizado, o lado do aperfeiçoamento e de saber que no mundo de provas e expiações como nós estamos, com frequência surgem barreiras, dificuldades e problemas, e que são oportunidades valiosas para crescermos espiritualmente, se estivermos usando consciência e responsabilidade. Afinal de contas, só no dicionário é que o êxito vem antes do trabalho. Porque na vida normal, na vida real, nós precisamos estar sempre atentos ao trabalho de burilamento íntimo, de melhoramento, de melhor sintonia espiritual, de nos tornarmos parceiros dos espíritos benfeitores. Esse é o caminho para o êxito. A consciência de responsabilidade te conduzirá a não olhares para baixo emocionalmente, onde repousam o pó e a lama. Entretanto, a fitares o alto, onde fulguram os astros. Então, aqui é outro aspecto, né, que Joana traz e que se dirigem a estabelecermos dentro de nós o hábito da positividade, da confiança, da certeza do progresso e do êxito. Adiante de problemas inesperados, a não fixarmos o olhar no problema, criando dificuldades para as interferências da espiritualidade benfeitora, que está sempre atenta a querer nos ajudar. Mas para isso é preciso, é prerrogativa que em nosso íntimo, em nossa mente, equilíbrio, paz e harmonia estejam sendo devidamente trabalhados para recebermos essa ajuda do alto. Então é isso que Joana aqui nos convida, né? A consciência de responsabilidade te conduzirá a não falares mal do próximo, considerando as tuas próprias deficiências. Ao invés disso, brindar-lhe palavras de estímulo. Então, meus amigos, é fato. O pensamento tem uma carga vibratória e energética real, maior ainda quando se associa à nossa palavra, ao que nós dizemos ao nosso próximo. Então, em vez de usarmos essa energia de forma negativa, quando falamos mal de alguém, mesmo que aquela pessoa tenha agido errado, mas falar mal de uma pessoa significa intensificar correntes de vibração deletéria nela. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é bem claro sobre isso. E ele diz assim, olha, diante do mal que tu percebas no teu próximo,
Tua conduta deve ser a de não ser propagador, divulgador desse mal. Se por acaso esse mal poderá prejudicar muitas pessoas, deves falar com aquele que causou. Se aquele que causou não for sensível ao teu esclarecimento, aí sim, se é algo que pode prejudicar outros, deve-se levar em conta o interesse da maioria. Mas na maioria das vezes, as pessoas falam mal das outras por vício, por maledicência. Não é para ajudar ninguém, não. É para ser jornal da má notícia. E nesse sentido, é evidente que consciência e responsabilidade passam distante. Então, ao invés disso, nos propõe Joana, brindemos-lhe palavras de estímulo. Diante de deficiências, de imperfeições, sejamos estímulo para o melhoramento, para o crescimento dos outros. E concluindo as nossas observações do estudo dessa tarde, a responsabilidade não favorece a autopiedade, nem a presunção, a debilidade moral, nem a violência, a volúpia dos desejos vis, nem os gozos entorpecedores. É criativa e enriquecedora, porque sabe concentrar-se em processo de elevação e de crescimento. Analisemos aqui esse último tópico do nosso estudo. A responsabilidade não favorece a autopiedade, né? A ficarmos abrindo campo para a autodepreciação, para acharmos-nos incapacitados de trabalhar de forma mais exitosa a consciência, a responsabilidade, não. Não é para isso. Assim como também não é para justificar debilidades morais, nem violência, nem volúpia de desejos vis. Aqui é uma referência aos vícios morais e de comportamento que tenhamos. Nem os gozos entorpecedores. Aquela atitude ou ação que a nossa consciência já adverte não ser correta e que por falta de consciência e de responsabilidade adiamos a superação. Então, a responsabilidade também é criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de elevação e de crescimento. Processo de elevação e de crescimento que todos nós estamos inseridos. Então, Joana de Ângeles, nessa rápida análise que separamos só de alguns tópicos do capítulo, nos traz um estímulo, como na proposta de Emmanuel, logo na introdução do nosso estudo, no comentário da mensagem dele, que nos dá aquele incentivo no trabalho do bem, e como sendo algo que fará parte de uma colheita muito feliz mais adiante que teremos. Então, que procuremos, de fato, estar cada vez mais consciente e mais, consequentemente, responsável. Agradecemos àqueles que tenham nos acompanhado nessas reflexões. Se possível, compartilhem esse vídeo. Trabalhemos juntos aí na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Muita paz, um ótimo domingo para todos. Até o próximo estudo.